Sejam bem-vindos, bom dia. Bora, vamos conversar sobre o uso do chat eu tenho tanta dificuldade, GPT, para seguir nossos protocolos, né? Não sei vocês, mas os nossos grupos, o meu grupo de cliente, as pessoas ficam bem dependentes de mim. E tem coisas que, sinceramente, eu nem lembro mais, ou eu tenho que ficar revisitando, ou eu não sei mesmo, né? Eu não sou uma aromaterapeuta assim de carteirinha. Então, pela teoria, nós somos consultores do Terra. E a pessoa nos consulta por orientação e a gente orienta, né? A gente orienta ela como a buscar um protocolo, orienta ela como, dentro do possível, como fazer uso correto dos óleos. É, mas diagnosticar pessoas e até achar soluções para a pessoa, a doTERRA, ela reforça que a pessoa deve fazer isso. Tanto que, se a gente voltar lá no Manual Viva, naquela seção de dicas essenciais, a primeira dica da doTERRA para o cliente é use um livro de orientação. Ele não fala use seu consultor. Então, é, mas eu entendo que a gente já até criou um monstro, né? Eu criei um monstro já. O monstro é clientes dependentes de mim, como se eu fosse a, a expert. E não quer dizer que eu não seja, não quer dizer que eu não conheça, mas é por dividir a responsabilidade com o próprio cliente. Ele é responsável pela saúde dele. Ele deve se entender, ele deve se diagnosticar, ele deve ir no médico para diagnosticar, ele deve procurar uma solução que atenda o corpo dele. Então, reforçando isso, né? Essa busca por um livro, um manual, para que o nosso cliente seja independente de nós e que a gente não morra, né? Quando tiver, sei lá, milhares de pessoas na nossa organização. O chat GPT, hoje em dia, ele é uma fonte de informação e ele é uma fonte de informação organizada, né? Muita gente fala que, muita gente, as estatísticas estão mostrando que as pessoas não estão mais indo no Google, né? Antigamente a gente falava assim, vai lá no Google e procura. As pessoas estão transitando do Google para o chat GPT. Ah, porque ele traz uma resposta mais com a sua carinha e mais resumida do que pode ser a resposta da sua pergunta. Então, o chat GPT, ele pode ser uma forma de você organizar a sua mente, tá? Então, a gente tem usado o chat GPT para para os nossos protocolos também, tá bom? Eu tenho até medo de falar essas coisas, porque, gente, eu não quero que, não é que o chat GPT vai ser aí a resposta às suas orações todas, né? Mas é uma orientação. É onde você fala assim, eu vou ler esse livro, ler esse livro, ler esse livro, ler esse livro, e aí eu vou pensar e vou definir o que eu estou lendo, tá bom? Então usem com sabedoria, usem com discernimento, leiam o que ele está propondo e vejam se faz sentido, combinado? Mas ele procura na net como um todo e aí ele pega a resposta. Então, a net como um todo tem coisas muito boas, como também tem coisas nada a ver. Então, por isso que eu estou falando, tem que ter um olho a mais, né, para você ler, não só copiar e colar, tá bom? Então, eu pus no grupo o link do chat GPT, para quem esse é o que eu uso. Eu uso no meu celular, eu uso a versão de graça. E
você é limitado, né? É limitado a um número de pesquisas dentro de uma certa hora. Então, sei lá, eu faço, nem sei quantas eu faço, mas digamos que eu faça 5 pesquisas, uma atrás da outra, aí chega na quinta, ele fala assim: olha, chega por agora, né? Deixa eu descansar, volta daqui, sei lá, X horas. Então ele vai falar para, ou então compre. Aí, como a Malu não quer comprar o chat GPT agora, então eu espero. Então, quer dizer, por que que eu tô falando isso? Façam perguntas mais ahm, completas possíveis para você não ter que ficar. é, o que é, o que é esse óleo? Aí ele vai falar assim, esse óleo é a mistura de X, Y, Z. Mas para que serve esse óleo? Aí ele vai responder, esse óleo serve para isso, isso. Mas quando usar esse óleo? Parará. Aí vai chegar na quinta pergunta, ele vai falar, meu, para de perguntar. Mas se você fizer a primeira pergunta, me Se conte for tudo versão sobre isso. gratuita, ele tem limite de mensagem, né? Então vai chegar uma hora que ele vai mandar você pagar para continuar. Exato. Então, ah, você pode perguntar o que é esse óleo, para que usa, quando usar, quais são os benefícios, quais são os malefícios, quais os cuidados devo ter num texto só, e aí ele responde, tá bom? Eu vou mostrar aqui o que é, e aí depois a Carol abre e ela fala sobre o que ela tem usado também. Pode ser, Carolzinha? Porque eu não sei. Malu, eu posso, mas assim, é bem igual ao chat GPT. O que você vai mostrar aí funciona bem igual, só que ele não tem esse limite. Se eu não me engano, assim, eu tenho a impressão de que quando eu uso esse Gemini, eu consigo perguntar mais coisas. Tá. O Então, Carol, o Gemini eu não consigo. Depois você me ensina como acessar ele, porque toda vez que eu pergunto, ele fala: eu não tenho essa informação. Entendo. tá. Então, depois a gente conversa sobre isso, mas no começo ele também me dava umas respostas tipo assim: isso não tem comprovação científica. Mas aí eu acho que ele foi se moldando, ele entendeu quem eu sou e agora ele me dá É, respostas melhores. é seu Legal. amigo, né? Você sabe, aqui então eu pergunto sobre tudo, tá, gente? Então, não só sobre protocolo, mas esses dias mesmo eu estava procurando um livro, um vídeo no YouTube que reforçasse o valor social da empresa do Terra no mundo. E aí ele levou um tempo, porque eu falei, procura no YouTube, então quer dizer, como o YouTube é um poço sem saída, né? Um troço enorme, então ele levou um tempo, mas ele me deu a resposta, tá? Ele me trouxe alguns vídeos. Então aqui se a pessoa falar assim, eu tenho lipedema, aí você fala, gente, o que que é lipedema? Então eu vou procurar aqui, que é lipedema, quais as causas, formas de tratamento e como usar os produtos do Terra disponíveis no mercado americano para dar apoio ao corpo, ao corpo. Que mais? E como utilizá-los. Aí ele fala aqui, certo? Lipedema, gordura subcutânea, não melhora apenas com dietas e exercícios, tá? Microcirculação. Então a gente já vai pegando palavras. Lembra que eu falei que a gente tem que pensar? Então tá. É uma condição crônica, progressiva, que afeta principalmente as mulheres. Acúmulo anormal de gordura subcutânea. O lipedema não melhora com dieta e exercício, e ele é a alteração do tecido adiposo. Ok, o que que é lipedema? Ele já tinha falado. Causas. A causa exata não é totalmente compreendida. Hormonal, né? Estrogênio parece ter um papel importante. Alteração microvascular. Sintomas: acúmulo de gordura, sensibilidade. Então a pessoa tem dor,
A pessoa tem inchaço. Você vê que a gente está ouvindo aqui e a minha cabeça já começa pililim, 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 porque eu já começo a falar, nossa, para dor, o que que pode ser usado? Nossa, para inchaço, o que que a gente usa? Hematoma, formas de tratamento, tal, 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 cirurgia, estilo de vida, alimentação anti-inflamatória, sono, controle de estresse. Não sei vocês, mas minha cabeça já tá assim. 10.000 ideias, né? Ideias. Apoio com os óleos essenciais. Putz, eu falei óleo essencial na pergunta? Não, eu falei Produtos do Terra. perfeito. Ele Eu não me colocou. limito a óleo essencial, porque doTERRA não é só óleo essencial, tá? Vamos ver se ele dá outra alternativa. Bom, ele focou no óleo aqui. Ah, é importante, os óleos não tratam lipedema, tá? Isso a gente já sabe, porque a doTERRA não vai afirmar isso na internet, que ela cura nada, a gente já sabe disso. Então, mas podem ajudar, melhorando circulação, retenção de líquido, bem-estar emocional. Aí ele dá os óleos e como usar. Cipreste para circulação, grapefruit para parte de acúmulo de líquido, limão para intoxicação, dor, lavanda deep blue, equilíbrio emocional, claricalmo, que é o hormônio, o balance para parte emocional. Muita coisa do que minha cabeça ficava pililim, 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 tá escrito aqui. Ah, eu pensei em outras coisas? Pensei, então eu posso complementar o que o chat GPT está orientando. Mas, meu, isso aqui é um copia e cola praticamente o protocolo que você vai mandar para a pessoa. Fala, ó, isso aqui eu sei que você sabe qual é o seu problema, isso aqui. Olha a situação, por causa disso aqui, eu sugiro se preste para circulação. Como usar? Diluir no óleo de coco e aplicar massageando as pernas de baixo para cima. Perfeito. Grapefruit, utilizar uma das gotas em água ou diluído em massagem. Então, eu sempre falo, você deve estar fazendo tratamento, você deve estar fazendo drenagem linfática. Pede para a mulher incluir o grapefruit na sua drenagem linfática. Limão contribui para o detox, 2 gotas ao longo do dia. Inflamação e dor, calmante, tal, dores musculares, uso tópico nas áreas doloridas. E aí eu acrescento, onde tem hematoma, também passa. Aproveita e passa bastante nessa área. Vocês estão percebendo como agora ele fala, né? Como usar segurança, tal, 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 tal. Porém, aí ele fala: quer que eu monte um protocolo diário prático? Fala, bora, por que não? Eu não vou falar bora, né? Sim. Perfeito. Aí ele, olha aqui, olha o que eu vou passar para minha cliente. Aí uma ou 2 gotas de limão ou grapefruit de manhã. Tá, beleza. Durante o dia, tá. Aí ele manda repetir limão ou grapefruit, beleza. Tá, faz sentido, ninguém vai morrer. Difusão, cuidados, pronto. Agora eu falo assim. Considerando os suplementos existentes no mercado, na doTERRA, no mercado americano dos Estados Unidos, o que posso indicar para meu cliente, o que eu posso usar? Acrescenta dos suplementos, né? Produtos com suplementos, né? Com suplementação. Ah, só escreve isso? Não, não, considerando o mercado americano, do Terra, Quais aí fala o que suplementos? poderia estar indicando com a parte de suplementação. Considerando o mercado dos Estados, considerando os produtos da doTERRA no mercado americano, o que posso
É, isso aí. Vamos ver o que ele vai falar. É, ele não tá, não sei por que que esse não tá fazendo. Ah, ele deu suplemento. LLV, DDR Prime, PBACIST, Terrazyme. Tá. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já não indico mais o LLV, tá? Porque ele ainda existe para quem gosta de cápsula, mas na Doterra existe uma coisa que está substituindo o LLV, né? Que é o VMG, que é o Nessa hora, Malu, você pode estar ensinando para ele. Falar do Terra tem o VMG, papapá, que é isso, como eu poderia estar incluindo nesse protocolo? Aí ele vai entender, a partir daí ele já vai acrescentar na inteligência dele. Ah, é? Ó, já são três, hein, gente? Já tô na terceira. Ele já vai começar suplemento de vitaminas, minerais e verdes que substitui o LLV. Aí o que eu faço? Como posso acrescentar ele? Como posso incluir ele no protocolo que você passou? Vocês estão vendo, gente? Que bacana. Ó, sensacional, hein? É, o legal é que ele sempre vai, no final, ele vai sempre fazendo perguntas para você, para ele melhorar, aprimorando mais, para facilitar para a gente, né? Isso que eu acho ótimo. Aí um ponto importante é que você não fique copiando e colando tudo, né? Mas que dentro disso você coloque como uma forma mais pessoal sua, né? Dentro do que você, do seu jeitinho, pode tirar, diminuir, resumir. Eu acho que é bem bacana, assim, não só ficar copiando e colando também, né? Show. E aí a Silvia ainda fala, nossa, ele fala igual eu. Ele fala exatamente assim, do meu jeito. Ele já pegou, hoje mesmo ele falou assim, eu pedi para ele me dar uma sugestão para os grupos lá que eu participo, ele falou assim, oferece para ela, oferece assim, eu vou fazer uma vivência do gerânio no dia tal, você quer participar? Eu falei, olha só, ele pegou a minha vivência do gerânio para colocar, que a gente acabou de fazer, né? Sensacional. Ele mantém o histórico, né? Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. O que eu gosto é que você pode salvar em PDF, CADs, ou mesmo ele faz scripts para posts e slides. Exatamente, gente. Isso aqui a gente está falando de protocolo, mas montar apresentação, montar convite, montar script. Às vezes a gente fala assim, eu não sei o que falar. Fala para ele, olha, eu tenho que convidar essa pessoa e eu não sei o que falar. Aí ele vai sugerir um troço bem informal. Só assim, você pode ser um pouquinho mais informal? Você pode, talvez, trocar isso por isso? E ele vai chegando, exatamente como você falou, ele vai chegar no jeito que a Silvia fala, porque você está moldando, é, a ferramenta. E daqui eu falo assim, ó, você cria duas versões de protocolo, olha só, básico e avançado. Você ainda pode, ele vai te, como você falou, você pode ir criando, né? Aí ele fala assim, ó, crie um PDF. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Tá analisando, ele fica analisando. E aí no final, você pode pegar tudo isso e falar assim, por favor, traduza para o inglês. Rapaz, o cara, o troço, ele traduz para qualquer língua. Vamos baixar protocolo, se eu consigo abrir ele aqui fácil. E ele. Malu, Oi. posso falar uma coisa que eu fiz ontem que eu descobri que foi incrível no chat GPT? Tá. Enquanto você está baixando aí. Eu tinha que mandar um orçamento grande para um clube de futebol, de Uhum. muitos produtos, assim, tinha que fazer cálculo, né? Eu peguei a tabela de preços da Doterra, o PDF da lista de preços, fiz upload para ele e pedi para ele calcular.
e ele fez todo o cálculo, ele fez o PDF com o orçamento, todos os olhos que eu sugeri, e aí eu pedi para ele explicar, dar três benefícios de cada um daqueles olhos que eu determinei quais seriam. Então ele já montou o PDF para mim com os olhos, os benefícios, três, quatro benefícios de cada um daqueles olhos para atleta, pegou as informações do PDF que eu upload para ele e já fez o cálculo e já mandou o valor final. Eu fiquei Sensacional. muito impressionada. Assim, uma coisa que eu ia demorar o dia inteiro para fazer. Talvez eu ia postergar para o outro dia, assim, ia demorar mais de um dia para fazer. E ele fez ali em 5 minutos. E a sua versão é paga ou é gratuita? Não, a minha versão é gratuita, ela também tem esse limite. Eu Entendi. Então, comecei a fazer isso no dia anterior, porque eu fui pedindo informações para ele. E aí esgotei meu limite. Aí eu falei, tudo bem, amanhã eu termino. Aí no dia seguinte eu fiz o upload da lista de preços e pedi para ele fazer o cálculo, já estava tudo sensacional. pronto. Então você dá continuidade. E aí isso você pode salvar também essa conversinha, fica lá com um tema. Então, por exemplo, hoje eu fiz para o time A. Amanhã tem o outro clube de futebol que quer fazer também um orçamento. Eu já vou nessa mesma conversa, que ele já está treinado nesse assunto, e aí eu vou e falo para ele: agora faz um PDF com as mesmas informações, com no cabeçalho o nome do time e tal. E ele vai lá e faz. Aí vai demorar 3 segundos para ele fazer, porque ele já tem esse treinamentozinho. Então você pode deixar salva. Aí nesse lado aí, ó, né, Ah, nessa listinha aí do lado, tá do meu lado esquerdo, né? Tem lá todas as conversas que a gente teve com a inteligência artificial ficam salvas aí. Você pode até nomear, renomear. E aí você já pega uma que já faz sentido. Ah, eu já falei sobre lipedema para outra cliente. Peraí, deixa eu catar aqui, que eu já tenho uma coisa pronta de lipedema, já fica salvo ali, entendeu? Então, ele, assim, realmente, essas inteligências artificiais têm me economizado muito tempo. E a gente vai aprendendo a falar com elas, que foi o que aconteceu comigo com o Gemini, que toda hora ele me falava, você precisa buscar informações científicas sobre essa informação. Não existe comprovação científica sobre o óleo de copaíba ser anti-inflamatório. E aí eu comecei a ensinar ele, eu comecei a falar para ele assim, me ajude a propor um protocolo complementar ao tratamento médico convencional, entendeu? Eu fui ensinando para ele o que eu queria que ele me falasse. E aí ele foi aprendendo. Hoje em dia ele me dá protocolo direitinho. Até enquanto você estava fazendo aqui, eu fui simular lá no Gemini para ver o que ele me falava. E aí ele me deu um protocolo que é bem parecido com esse daí. Tem também sugeriu o LLV. Enfim, elas mais ou menos buscam informações nas mesmas fontes, então vem umas coisas mais ou menos parecidas. E aí ela vai aprendendo o que que você quer dela e aí vai te dando respostas mais. Quanto mais a gente usa, melhor ela fica. legal. Show, Carol, obrigada. Se vê, então você pode renomear aqui, você pode adicionar aqui um arquivo, você pode mandar a bala. E aí, então aqui, ó, traduz esse protocolo para o inglês. Pode falar, Claudinho, enquanto ele traduz. Eu estava assistindo um treinamento sobre inteligência artificial e o rapaz ele falou que a gente deve fazer a consulta em 2 passos, né? Eu não sei, eu não tenho experiência, tá? Eu estou trazendo para a gente poder, para vocês até me confirmarem isso. Ele sugeriu, né, que primeiro a gente fizesse a pergunta do tipo, o que é lipedema, né? Ou seja, Uhum. coloca lá uma pergunta do seu interesse, né? Certo. Depois você faz uma outra pergunta, que é o seu interesse. Existem produtos do Terra que podem ajudar. Aí você coloca um adulto do sexo feminino com lipedema, aí ele vai trazer a Então, relação. Clau, eu acho assim, ó, igual a gente viu aqui, se você não sabe o que perguntar, você vai ter que ir, ele vai instigando a sua criatividade, se você não sabe o que perguntar. Mas se você sabe o que perguntar, você viu, eu fiz 5 perguntas numa pergunta só e ele respondeu as 5.
E aí, é É, o claro, se Felipe É, mas é falta. exatamente essa orientação que eles dão, para não fazer sim, sim. trazer toda a informação numa única pergunta, né? É para Não, você quebrar. Claudinha, o que ele quer dizer não é que é uma única pergunta, ele quer dizer que você precisa trazer mais informação para a inteligência artificial para ele te dar uma resposta mais completa. No caso da Malu, quando ela fala assim, ah, ele me deu só esse produto, a novidade da Doterra ele nem está sabendo. Então, é a hora dela alimentar ele com informação desse produto, vai lá, pega os benefícios desse produto, joga ali. E ali você fala, então me traz agora um protocolo com esse produto. Aí ele já vai ter entendido, opa, tem mais novidade. Então, o que esse cara, eu sei, esse cara, eu já vi ele falando. E ele fala exatamente esse ponto. Você alimenta a inteligência artificial com informações. Ah, esse livro fala tal, 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 tal. Aí ele procura o livro. Agora você, com base nesse livro, me fale uma informação, uma mentoria para eu fazer com esse livro. Aí ele vai trazer para você a mentoria olhando para esse lado, entendeu? Mas não que você não precise colocar tudo de uma informação só. Ô, É Cláudio, válido. A própria Ok, Malu fez obrigada. isso. Obrigada. eu tô Obrigada. curiosa, a gente não tem muito minuto, a gente tem 5 minutos disponíveis ainda, mas eu não tô entendendo por que que não faria a pergunta, qual o raciocínio dele? O É, raciocínio é não, que Malu. ele vai associando o que você está perguntando para que a resposta fique mais Ah, completa. bom, mas você Então, viu. primeiro, Aham, pois é, primeiro eu perguntaria o que era lipedema, sim. depois eu perguntaria quais produtos do Terra eu posso utilizar, e aí sim mandaria Sim, mas a você aceitar viu que eu o fiz tudo e protocolo. funcionou? Sim, Então, quer exato, dizer, exato. é o É, seu. Agora tem entendi. horas que eu não sei o que perguntar, né? Eu sou meio que. Então, mas aí eu sempre vou no quando, como, aonde, por quê. Nessa... E aí quando você faz quando, aonde, porque no mercado, no específico, para essa pessoa, com essa idade, então você vai dando mais informação, ele vai ficando mais completo, ele vai responder. É, ainda mais Tá. entendendo que se você está na versão gratuita, você vai ter limite por dia. Então, se você fica mandando e ele respondendo, ele já conta como uma mensagem. Eu acho que é 6 mensagens por dia que só que pode. Pouco. Nem sei. Mas chega uma Entendi. hora que ele fala assim, ó, seu limite diário acabou, você quer fazer o upgrade, né? Ou tem que esperar até amanhã para continuar o assunto. É. Agora, Entendi. olha só. Obrigado. Eu lembro que no passado a gente criava esses protocolos, né, e a gente guardava, é, tinha que guardar eles num grupo para não perder e tal. A gente continua fazendo isso, né? Mas assim, hoje, às vezes, tá na correria ali, ou então eu tô com uma cliente, eu chego, pergunto e ele me orienta. E nisso, de novo, não é só para protocolo, é para convite, é para script, é para apresentação, para currículo, para o que a gente quiser o chat GPT. E aí, olhando ele com discernimento, bom senso, a gente chega, né, específico, a gente chega naquilo que a gente precisa, tá bom? Mas eu queria só compartilhar isso como uma ferramenta de trabalho, que é uma possibilidade para você ganhar liberdade, tanto para o seu trabalho e também, de novo, a gente não nós não somos médicos, não somos profissionais da saúde, a gente pode orientar e a gente pode, inclusive, é, quando a gente der essas informações, a gente pode falar, olha, eu geralmente procuro nesse livro, né? Procura ler, procura conhecer. E uma coisa que a Claudinha falou numa reunião recente nossa é que às vezes a gente se limita só ao lado físico e o chat GPT ele adiciona coisas emocionais, mas se você não conhece a parte emocional dos olhos, usa o chat GPT. Qual é o aspecto sutil e emocional do óleo de orégano? Né? E aí você já sabe que você está orientando aquela pessoa para uso físico, você fala, olha, você também pode ter esse benefício emocional, para ela ter mais a conexão com aquilo que ela está usando também, tá bom? Alguém quer adicionar alguma coisa? Obrigada pela companhia. Espero que essa ferramenta possa ajudar você no seu negócio. Beijos!